Será que dá para comprar ou vender uma dívida? Parece algo meio fora do comum, né? Mas a resposta é um grande sonoro sim. E essa operação, que é super comum no mundo dos negócios, tem um nome e regras bem claras no nosso direito. Vamos mergulhar nisso. Bem-vindos a essa nossa análise para decifrar o código da cessão de crédito. Vamos passar um pente fino nos artigos 286 a 298 do Código Civil para entender de uma vez por todas como funciona essa compra e venda de dívidas. Um mecanismo financeiro que, olha, está muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. Então, vamos lá. O conceito principal é o de cessão de crédito. Pensa num negócio com 3 personagens. Primeiro, o credor original, que é quem vende o crédito. A gente chama ele de cedente. Aí vem o terceiro, que compra essa dívida, o cessionário. E, claro, tem o devedor, que agora vai ter que pagar para essa outra pessoa. Simples assim. E aqui está o nosso roteiro. A gente começa com o básico, depois entra nos detalhes da transferência, fala sobre a importância da notificação, que é crucial. Aí a gente vê como resolver os pepinos que podem aparecer, quais as garantias de quem vende e, por fim, o que acontece quando a justiça entra no jogo. Ok, primeiro ponto. As regras básicas do jogo. O que pode e o que não pode ser passado para frente. O artigo 286 já começa a nos dar essa luz. A regra geral é a liberdade, sabe? Quase todo crédito pode ser vendido, trocado, negociado, mas sempre tem um mas, né? Existem 3 exceções. A primeira é quando a obrigação é superpessoal, tipo uma pensão alimentícia. Não faz sentido vender isso. A segunda é quando a própria lei fala isso aqui não pode. E a terceira é quando o credor e o devedor já combinaram entre eles que o crédito não seria vendido. Só que aqui tem um pulo do gato. Essa proibição tem que estar por escrito no documento da dívida. Se não estiver, ela não vale nada contra um comprador de boa-fé. A lei aqui está protegendo a segurança do mercado, a circulação de riqueza. Beleza, vamos para a segunda parte, a transferência e seus segredos. Quando alguém vende um crédito, o que exatamente vai junto nesse pacote? O artigo 287 traz um princípio clássico do direito que mata essa charada. O acessório segue o principal. O que isso quer dizer na prática? Que ao ceder um crédito, o novo credor leva o pacote completo. Não é só o valor principal, não. Vai junto tudo, juros, multas e até as garantias, como na fiança ou uma hipoteca, a não ser claro que o contrato diga o contrário. E como é que isso vira oficial? Bom, entre quem vende e quem compra, um acordo simples, até de boca, já pode valer. Mas, para que essa cessão valha contra todo o resto do mundo, aí a história muda. É preciso formalidade, um documento público ou um particular registrado em cartório. Isso dá transparência e protege o mercado de negócios feitos por baixo dos panos, garantindo que todo mundo possa saber quem é o verdadeiro dono daquele crédito. E tem um caso especial, quando o crédito tem um imóvel como garantia. O artigo 289 é bem direto. O novo credor precisa correr no cartório e registrar essa cessão lá na matrícula de imóvel. Isso deixa tudo às claras e dá segurança jurídica para todo mundo envolvido. Certo, o negócio foi feito, os papéis estão em ordem, mas de que adianta tudo isso se a pessoa mais importante da história não souber de nada? Isso nos leva à regra de ouro de todo esse processo, a notificação do devedor. O artigo 290 é cristalino. Para o devedor, a troca de credor só passa a valer a partir do momento em que ele é avisado. Ponto. Se ele não for notificado e pagar a dívida para o credor antigo, agindo de boa-fé, a dívida está quitada. O problema, nesse caso, passa a ser do novo credor, que vai ter que ir atrás de quem recebeu o dinheiro indevidamente. E é aqui que entra aquele famoso ditado jurídico que ilustra o risco com perfeição. Se o devedor foi notificado da mudança, mas mesmo assim, por teimosia ou distração, paga para o credor antigo, aí esse pagamento não vale. O novo credor vai poder cobrar tudo de novo. É a clássica e dolorosa situação do quem paga mal, paga 2 vezes. Mas, a gente sabe, nem sempre as coisas são tão simples, né? Na nossa próxima sessão, vamos ver como a lei desenrola os conflitos que podem surgir nesse caminho. Agora imagina o cenário do caos. Um credor, mal intencionado, vende a mesmíssima dívida para 2, 3 pessoas diferentes. E aí, quem tem o direito de receber? Para quem o devedor deve pagar? A lei, muito sabiamente, já estabelece uma fila de preferência para resolver essa bagunça. Primeiro, se o crédito está num documento físico, tipo uma nota promissória, quem tem o papel original na mão, leva. Segundo, se um monte de gente notificar o devedor, ele deve pagar para quem aparecer com esse título original. Por fim, se a dívida nasceu de uma escritura pública, a regra é outra. Quem notificou primeiro tem a preferência. O foco da lei aqui é sempre proteger o devedor, para ele não correr o risco de pagar errado.
Ah, e uma informação bem importante do artigo 2939, o novo credor não precisa ficar de braços cruzados esperando notificar. Assim que ele compra o crédito, já pode tomar medidas para proteger seu direito. Por exemplo, entrar na justiça para interromper o prazo de prescrição, ou seja, para evitar que a dívida caduque e ele perca o direito de cobrar. A própria citação num processo judicial já vale como uma notificação oficial. Agora, vamos virar o jogo e analisar o outro lado da moeda, a responsabilidade de quem vende o crédito. Quais são as garantias que o vendedor, o tal do cedente, precisa dar? O artigo 295 define uma garantia mínima, básica, a de que o crédito vendido realmente existe. Se foi uma venda, o vendedor é sempre responsável por isso. Ele não pode de jeito nenhum vender um crédito fantasma. Agora, se foi uma doação, a história é um pouco diferente. O doador só responde se agiu de má fé, ou seja, se ele sabia que o crédito era furado e mesmo assim passou para frente. Mas muito cuidado aqui. Uma coisa é garantir que o crédito existe. Outra, bem diferente, é garantir que ele vai ser pago. A regra geral, que a gente chama de exceção pró-soluto, é que o vendedor não garante o pagamento. O risco do calote é de quem compra. A exceção, chamada de exceção pró-solvendo, só acontece se estiver escrito com todas as letras no contrato que o vendedor garante o pagamento. E se o vendedor garantir o pagamento? Aí o artigo 297 estabelece um limite justo. Imagina que o comprador pagou 10 mil por um crédito que valia 100 mil. Se o devedor der o calote, o vendedor não tem que devolver os 100 mil. Ele só precisa reembolsar o que recebeu, os 10 mil, mais os juros e as despesas que o comprador teve. É uma forma de evitar um enriquecimento sem causa. E para fechar nossa última parada, o que acontece quando a justiça entra em campo e basicamente congela o crédito? O artigo 298 não deixa margem para dúvida. A partir do momento que um juiz determina a penhora de um crédito para pagar uma outra dívida, o credor original perde o direito de vender esse crédito. Se ele tentar fazer isso, essa venda simplesmente não tem validade nenhuma perante a justiça. É como tentar vender algo que já está comprometido judicialmente. Então, se a gente pudesse resumir tudo em pontos cruciais, seria assim. Para quem vende, a garantia de que o crédito existe é sagrada. Para quem compra, a ação mais importante de todas é notificar o devedor o quanto antes. E para o devedor, a regra é clara como água. Recebeu a notificação, a partir dali o pagamento é só para o novo dono da dívida. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A cessão de crédito é, sem dúvida, uma ferramenta de negócios poderosa, que faz a roda da economia girar. Mas, como a gente viu, também é um campo com regras muito claras e riscos que precisam ser conhecidos. A grande questão que fica no ar é como encontrar o equilíbrio perfeito entre aproveitar a oportunidade e ter toda a cautela necessária.